Júlio, o Jornal da Rede Alesp agora vai de entrevista. Nós vamos conversar com a psiquiatra Maria Cristina Ferrari, a nossa pauta aí do dia, que é o Dia Internacional da Saúde Mental. Boa tarde, doutora Maria Cristina. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Doutora, nós temos então o Dia Internacional da Saúde Mental, trazendo então para o centro da discussão essa questão mental que ficou muito latente, principalmente nesses últimos meses de pandemia. Muita gente tem falado de saúde mental. Lembrando que o Dia da Saúde Mental é amanhã, dia 10 de outubro, né? Só para o pessoal saber em casa. Pode falar, doutora. A Júlia fez a pergunta. O dia mesmo internacional é amanhã, né? Que a gente fala sobre a saúde mental, mas nós devemos lembrar que todos os dias temos que ficar atentos à saúde mental do indivíduo, né? Que desde a criança, eu sou especialista em psiquiatria infantil, nós temos que estar muito atentos nos conflitos emocionais da criança, do adolescente, do adulto, também do idoso, né? Que com essa pandemia, eu acho que as faixas etárias que foram mais acometidas foram adolescentes e jovens e os idosos, sem dúvida. Doutora, ainda há muito preconceito em volta das doenças e transtornos mentais, né? Como combater isso? Melhorou muito nessas últimas décadas, mas existe bastante, né? Só nessa semana eu vi 2 casos que me chamou a atenção. A irmã recebeu os amigos em casa e o irmão é esquizofrênico. E ela ficou muito constrangida em relação às atitudes do irmão, porque ele tem uma atitude diferente de um adolescente normal. O rapaz fez aniversário de 18 anos e o avô está no estado de demenciação e ele queria participar da festa do aniversário de 18 anos do neto, que ele tem muita ligação, e o neto disse que ficaria muito constrangido em relação aos amigos de ver o avô daquele jeito. Quer dizer, existe ainda algum preconceito, sim. O que você falou, o que a senhora falou, doutora, é algo muito importante, né? Quer dizer, trazer a pessoa para a inclusão, né? E não excluir essa pessoa. Isso vai ajudar no tratamento, isso vai ajudar na recuperação desse paciente, vai ajudar a família também, porque tá ajudando ali a conviver com o outro, né? Que a gente chama de alteridade, se colocar no lugar do outro, né? Exatamente para que... E as pessoas entendem de uma maneira geral, né? Você vê que meu avô tem... Enfim, no final é até interessante, né? A senhora falou aí no caso de uma festa, né? De repente podia até trazer algo... uma lição de vida para as pessoas que estivessem ali nessa festa, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco dessas questões, quer dizer, né, trazer essa pessoa para a inclusão, para o ambiente, não só familiar, mas também fora. Sem dúvida, a gente trabalha há anos para a inclusão, né, do doente mental dentro da sociedade. Eu, por exemplo, que trabalho muito com esquizofrênico, onde eu tenho minha tese de doutorado, meus trabalhos, eu raramente interno um paciente. E o que eu mais faço é a inclusão dentro da família, que eles procurem aceitar e respeitar, e ele seja aceito dentro da família, dentro da escola. Eu trabalho muito com a escola para aceitar esse paciente. Quanto mais ele é aceito, melhor o prognóstico dele. Aceito dentro da sociedade, mas a sociedade que, às vezes, não complementa o que a gente gostaria que fosse realizado. Acho muito importante o ser humano ter empatia pelo outro, e principalmente quando esse outro tem algum problema maior, que é o problema mental. Então, eu acho que é um trabalho de conscientização de uma sociedade. Melhorou muito, né? Eu estou na medicina desde o final da década de 70, acho que nesses anos todos melhorou muito a inclusão do doente mental dentro da sociedade. O autista, a gente vê que é muito mais bem aceito, mas ainda existe, por mais que a gente está trabalhando muito nesse sentido, ainda existe preconceito. Doutora, aproveitar aqui uma notícia, né, que saiu esses dias, né, o decreto que recria a escola especial, né, é algo, o governo parece estar editou essa medida,
quer dizer, a separação da pessoa com algum tipo de deficiência. Até então, as pessoas estavam ali numa escola normal, exatamente nessa diretriz aí da educação inclusiva, né? E é bom para todos os lados, né? Para essa questão da convivência com a diferença. Como é que a senhora vê a volta dessas escolas especiais? Qual que é a avaliação que a senhora faz? Eu acho que tem que ver em cada caso é um caso, né? Por exemplo, a gente vê muitos casos, por causa do problema de inclusão, eu também trabalho muito com autista, que a criança, porque houve aquela aprovação automática, ela termina o ensino médio, mas não sabe nem falar, ela não tem nem construção de uma frase. Mas na estatística, ela entra como um aluno que terminou o ensino médio. Eu tenho vários casos assim. Então, é aquele autista quietinho, que fica na sala, não incomoda o professor, e ele vai passando. Ou então tem aqueles mais agitados, que agitam muito a classe, então, ou ele é colocado de lado, porque às vezes hoje as escolas não têm professores especiais para eles, e aí atrapalha tanto ele, que não desenvolveu nada nessa época toda, e também não desenvolve, e atrapalha as crianças que são normais. Então, cada caso é um caso. Acho que tem casos de síndrome de Down que pode entrar como inclusão numa classe normal, mas é muito bom também ter um pessoal especializado que cuida especialmente dessas crianças. Quando eu comecei meu trabalho, havia essas escolas especiais. E havia dentro das escolas classes especiais com pessoal especializado, que estudava. Então, havia uma evolução muito melhor dos deficientes, dos autistas, e dos Down. Agora, o que está acontecendo nesses anos que eu vi que essas escolas acabaram, esse pessoal especializado também diminuiu bastante. Então, eles são colocados dentro das classes normais, e o que acontece? Eles não têm tido nenhum trabalho. Então, por exemplo, meus autistas, o que eu faço? Eu, às vezes, prefiro colocar em profissionais paramédicos que os ajudam do que, às vezes, colocar numa escola, porque eles não aprendem. Então, eles vão ter uma terapeuta ocupacional, vão ter uma fonoaudióloga, vão ter uma psicopedagoga, e o aproveitamento deles é muito melhor. Então, essa ideia do governo também de, paralelamente, ele não fala totalmente tirar as crianças desse processo de inclusão, mas, paralelamente, criar escolas especiais para as crianças com maiores problemas, ou dentro de uma escola, uma classe especial com pessoal que estudou especializado para trabalhar com essas crianças, é muito bom. Doutora, falando nesses últimos meses, né, de confinamento, de pandemia, pode ter daqui para frente, ou as pessoas podem ter desenvolvido algum tipo de transtorno, isso vai refletir no tão esperado pós-pandemia? Como é que a senhora analisa isso? Eu acho que cada indivíduo é um indivíduo, né? Eu continuei trabalhando online com todos os pacientes, né? Até aparecendo casos novos que eu consegui também observar nessa época. Teve muitos que conseguiu se adaptar a essa nova situação. Outros pioraram muito a depressão, porque aumentou muito o medo, a angústia. É impressionante como as pessoas ficaram angustiadas, principalmente no começo. Nossa, no começo as pessoas tinham medo, uma angústia muito grande. Outros perderam emprego, começou a ter problemas econômicos, então aumentou a irritabilidade, problemas de álcool, problemas de droga. Então, tudo isso que eu vi com a pandemia, né? A pandemia foi para a doença, para quem é mais fragilizado, principalmente, um problema muito, muito grande. Pois é, essa questão do confinamento, né? Há a possibilidade de que as pessoas tenham desenvolvido algum transtorno aí durante essa época de confinamento? Sim, eu tive casos que não tinham problema nenhum, são esses casos que procuraram durante a pandemia, que desenvolveram pânico. Pânico foi uma coisa que eu vi muito desenvolver, que é aquela ansiedade muito grande, aquele medo, né? Eles tinham medo de tudo. Eu tive um caso que teve medo de levantar, que eles não sabiam o que ia acontecer naquele dia. Outro que a gente viu piorar os casos que tinham, os que não tinham aparecer muito, é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, as pessoas ficaram com medo, tudo contaminava, tinha que passar álcool em tudo, não tinha contato com ninguém. Então, sim, desenvolveu muitas patologias em decorrência da pandemia. Doutora,
também nesses últimos tempos, se ouviu muito falar sobre a questão de saúde mental dos indivíduos no sentido de mães estafadas muito mais com toda a dinâmica da casa, dinâmica de escola dos filhos de modo remoto, além do trabalho em home office. Alguns estudos disseram que o impacto de saúde mental nas mulheres foram maiores do que nos homens. Qual que é a leitura que a senhora faz com relação a isso? Foi maior nas mulheres? Acho que sim, né? Porque as mulheres que acarretaram o maior trabalho sobre elas. Por exemplo, então, na minha amostra que eu vi, elas mandaram embora no início as funcionárias delas. Então, elas começaram a trabalhar em todo o serviço doméstico que nós estávamos acostumados. Muitas tiveram que também continuar com o trabalho home office dentro de casa. Então, as crianças em casa, no começo, algumas crianças com muita dificuldade em se adaptar ao trabalho, ao aprendizado online. Então, elas tinham que ficar do lado das crianças, junto, para acompanhar o desempenho escolar das crianças. Então, eu vi que realmente sobre as mães, o trabalho foi muito grande. E elas ficaram muito ansiosas, eu vi nesses casos muita angústia, muita ansiedade, muito estresse, muita irritabilidade. Às vezes jogavam essa irritabilidade nas crianças. Então, e tudo isso eu cheguei a presenciar bastante. Tá certo. Gostaria de agradecer a psiquiatra Maria Cristina Ferrari, né, falando sobre o Dia Internacional de Saúde Mental, que é amanhã, dia 10 de outubro. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado. Até logo. Obrigado, doutora.